Gênesis capítulo 35. A gente vai continuar falando sobre família, é um negócio assim exponencial, né? Ontem a gente viveu esse tempo aí, pô, não sabia que a Ellen e a... Ah, você saiu daí, ó. Eles sempre me dão essa... A Monique, né? Minhas parceiras do vôlei, uma cortava de um lado, outra cortava do outro e eu ficava parado no meio. Então, eu não sabia que a Ellen jogava vôlei. O Marcos, então, ó, aquele ali é bom demais no vôlei. Então, família é um negócio exponencial. E a gente vai continuar falando sobre família. Gênesis capítulo 35, a partir do verso 23. Gênesis 35, 23, diz assim a palavra do Senhor. Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filho de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gad e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. Estes são os filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã. Vamos orar? Santo Deus, meu Pai eterno, debaixo das tuas gloriosas e poderosas mãos nós estamos. E eu te agradeço no nome do Senhor Jesus, porque tu nos tomaste para ti e nos fizeste como filhos. Nós que nos desgarramos das tuas mãos, abraçamos a imundícia do pecado, ainda assim tu não desististe de nós. Tu nos trouxe para ti. E no nome do Senhor Jesus, complete e continue completando a tua obra em nós. Dirigindo-nos, fazendo que nós vivamos em acordo com teu querer eterno. É no bendito e glorioso nome daquele que reina para sempre, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, meu Pai, que eu te peço essas coisas. Amém. Amém. Esse texto, ou esse pedacinho, fala da descendência de Jacó. A história de Jacó é uma história extremamente rica. Aliás, a história dos patriarcas, né? Basicamente, Abraão, o seu filho Isaque e o seu neto Jacó, ela se confunde extremamente com a história da tua vida. A história dos patriarcas é Deus mostrando quem somos nós, quem nós queremos ser e quem Ele quer que nós sejamos. Você vai certamente confundir-se com a história da tua vida na história dos patriarcas. O Jacó é o neto do Abraão, o filho do Isaque. E a história dele é por demais contagiante, insinuante, verdadeira, óbvio, e adentra na nossa vida de uma maneira, assim, declarada, despida, profunda. Mas a história do Jacó, ela não dá para ser contada sem que a família dele esteja incluída. E mais objetivamente, a vida de um dos filhos dele. O que até então era o caçula, o José. Jacó teve 12 filhos. A gente percebeu aqui nesse relato. Com 4 mulheres diferentes. Ele teve 6 filhos com Lia, 2 filhos com Bila, 2 filhos com Zilpa e 2 filhos com Raquel.
Mas a Bila e a Zilpa eram servas de Raquel e Lia. A Lia era irmã de Raquel. E Raquel era a mulher que ele verdadeiramente amava. Talvez você que não tenha não conheça muitos detalhes da Bíblia. Pô, pastor, você falando de um cara que teve 4 meninas? No mês, Mas isso é uma outra história, deixa para outra mensagem. Se prende na direção ou na mensagem dessa história. E da Raquel, a mulher que ele amava, ele teve 2 filhos, o José e o Benjamim. O José foi o 11º filho. Benjamim ainda não havia nascido. O nascimento de Benjamim é traumático, porque Raquel morre quando Benjamim vem à luz, quando Benjamim vem à vida. E José, nesse momento, é o caçula. O Benjamim ainda não havia nascido. E a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. E pode parecer assim que Jacó está fazendo uma acepção dos outros. Mas tinha uma explicação. Lógico ou não, você entenda ou não, a explicação era porque ele era o filho mais novo, né? O caçula a gente sempre tem um pouquinho de mais cuidado, está mais desprotegido. Mas não só por causa disso, ele era o filho da mulher legítima, da mulher que ele verdadeiramente amava. E tinha mais. O José era meio olho do Jacó no meio dos outros irmãos. Quem aqui tem irmão mais novo? Assim, eu. Então, o irmão mais novo sempre é quem entrega nós, não é não? Eu me lembro que eu fazia uma coisa errada. Aí chegava meu irmão 3 anos mais novo que eu, chegava para ele e dizia assim, professor Marcos, cara, não fala pra mamãe não, papai não, hein, cara. Aí, legal. Aí a gente estudava na mesma escola. Aí na hora do intervalo, eu ia lá fazer meu lanche no Brasilino, né? Essas coisas que a gente não esquece. E quando ia pagar, o Brasilino falava assim para mim, Luiz. Aí, por exemplo, eu gastava R$10, ele falou, R$20. Eu falei, não, mas minha despesa foi, não, mas teu irmão passou aqui e gastou 10. Aí eu chegava para ele, cara, tu gastou R$10 lá, tu tá doido? Ele falou, não, pô, tanto não tô que ontem eu não falei nem com papai nem com mamãe. Irmão mais novo entrega. O José, o texto diz isso, o José entregava os outros irmãos. Não diz o que era, que eles faziam de errado, mas o José, então, ele era o queridinho do papai, ele era quem o papai gostava mais. O que isso aconteceu? Os outros irmãos ficaram da padarã com José. Mas para piorar, o José era um sonhador. Mas não era um sonhador de sonhar para algo futuro. José, ele tinha um dom da revelação, um dom da profecia. Ele sonhava, falava e as coisas aconteciam. A igreja que eu me converti, uma vez a gente foi fazer um culto num lar. E era num alto, assim, numa casa, num montezinho, pequeno, baixo, mas um montezinho. E nossa igreja é presbiteriana, né? A gente, né, meio água morna e tal. E aí, tinha um irmão lá que veio de uma igreja reveladora. E aí ele fez uma revelação no meio do culto. E olhou para uma irmã que disse assim, olha, eis que o Senhor manda te dizer que você tem que se consertar diante dele. E só falou isso. E quando o culto foi continuar depois da profecia, o marido da irmã falou assim, opa, você vai ter que me dizer qual o conserto que ela tem que fazer.
Aí ele falou, meu irmão, isso é mistério. Aí o marido falou, não, mistério para você, para mim não. O culto acabou lá embaixo. Então até a revelação você tem que ter sabedoria, porque isso pode trazer algum tipo de problema. O José chegou para os irmãos dele e disse assim, olha, eu tive um sonho. E para resumir, ele disse assim, meu sonho é que vocês vão ficar debaixo do meu cajado. Para resumir, parafraseando, é que eu vou reinar sobre vocês. Rapaz, tu já é o queridinho do papai. Papai faz tudo para você, te protege. Tu é o X9 da família. E ainda você vem dizer que vai reinar sobre nós. Aí o diabo tomou conta daquela família. Aí os irmãos criaram um estratagema dizendo assim, vamos pegar esse menino e vamos acabar com a raça dela. A violência do mal tomou o coração dos outros 10 irmãos dele. Um belo dia que José, orientado até por Jacó, foi caçar com seus irmãos, chegando lá, eles falaram, vão matar ele, que desse menino vai reinar nada sobre nós. Mas até Jacó ficou aborrecido com ele, que ele disse que também ia reinar sobre Jacó. E eles intentaram matar. Primeiro falou, vamos matar, depois vamos jogar na cisterna. Depois o Judá, que me parecia ser o mais, disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Ele viu uns mercadores medianitas e disse assim, vamos vender ele, a gente fica livre dele. Eles venderam José para os medianitas. E os medianitas venderam José para o Egito. E José entra no Egito. Um general lá, um tal do Potifar, compra o José para ser escravo. Mas aí ele começa a perceber que tudo que José fazia prosperava. O lugar que José colocava a palma das mãos, colocava a sola dos pés, florescia. Ele disse, opa, é bom, eu gosto de ficar perto de gente abençoadora. O Potifar ímpio disse assim, rapaz, eu quero que você seja meu mordomo. O mordomo é o segundo cara da casa. O mordomo é o CEO da empresa. O mordomo é o gerente do comércio. O Potifar, o general, coloca um cara do grande escalão da guarda egípcia, coloca o José como um dos caras lá do Egito. Mas aí acontece uma coisa. A mulher do Potifar, porque o texto diz que José era tipo Ítalo, assim, bonito, né? Ninguém sabe que é você ainda não, Ítalo. Fica tranquilo. Então falou, tipo Daniel, bonito, sim. Aí, a mulher do Potifar se enamorou por ele. Aí quis ter um negócio com ele. Aí o Zé disse assim, não, eu não posso ter nada contigo, não. A mulher ficou tão irritada, né? A mulher, né? Não é coisa de mulher, mas ela não gostou de ser rejeitada. Aí falou Potifar ao contrário, que o José deu em cima dela. O Potifar, óbvio, mexeu com minha mulher, pegou o José e colocou o José no cárcere, colocou o José na prisão. Aí lá na prisão tinha 2 caras que foram presos também. Um copeiro e um padeiro. Mas o copeiro naquela época não era o cara que arrumava as mesas, que lavava os copos. O copeiro era o cara de confiança do rei. E esse cara era copeiro do faraó. O copeiro era aquele cara que provava comida antes do faraó comer. O copeiro era uma espécie de confidente. O copeiro andava com o faraó, conhecia alguns segredos do faraó. Mas ele fez algo que o faraó não gostou e o faraó colocou ele na prisão. O padeiro era o responsável pela comida. Era responsável pelas refeições. Era o masterchef lá da cozinha real. E eles estavam presos lá com o José. Mas assustadoramente o texto diz que ainda na prisão, tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia prosperava.
E aí até esse momento da história, eu quero te chamar a atenção para a história de José no seio da sua família. Mas você sabe que José já morreu, já está no céu, já está nos braços do Senhor. A história dele é interessante, é estimulante, mas mal importa para nós, porque José não faz parte da nossa família. Quem faz parte da tua família é você. Então quem foi José no meio da família dele? Aliás, quem é você, quem sou eu no meio das nossas famílias? Então, a primeira coisa que eu quero que você grava assim no coração, na tua vida, é que a família é a tua primeira comunidade de fé. Você é membro dessa igreja, de qualquer outra igreja cristã, ou se você não é membro de nenhuma igreja, não importa. Você tem que saber que a tua família, que a tua casa é a tua primeira comunidade de fé. Você pode repetir comigo assim, ó. A minha casa é a minha primeira igreja. Antes de você fazer agrado para o pastor, antes de você orar pelo pastor, antes de você orar pelos presbíteros, pelo teu irmão, você tem que orar pelo teu esposo, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua casa. Você tem que cuidar de lá, porque lá é a tua primeira igreja. Lá é a tua primeira comunidade de fé. A família de José eram 10 irmãos. Mas eles quiseram matá-lo. A família, meus irmãos, o seio do lar, são os lugares é o lugar mais intenso que a gente vive. Aqui na igreja é uma comunidade de fé. Nós somos uma família. Somos mesmo. Nós somos a família PM Praia. Mas aqui a gente aprende acerca da fé. Mas lá na tua casa, você vive essa fé. Você exercita. Aqui é a teoria. Aqui está todo mundo arrumadinho, perfumadinho, ouvindo um pastor. Mas lá no teu dia a dia, com teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com teus filhos, com os agregados, lá é que você de verdade viverá a fé. Porque lá na tua família, nas nossas famílias, são os lugares das nossas maiores alegrias. Mas também é o lugar das nossas maiores tristezas. Na nossa família é o lugar das nossas maiores vitórias. Mas também é o lugar das nossas maiores derrotas. A nossa família é um lugar de cura, mas às vezes também é um lugar de traumas. Na nossa casa, na nossa família, é lugar de acolhimento. Ah, como é bom ser acolhido, colocar a cabeça no ombro. Mas também é um lugar de rejeição. A nossa família, o nosso lugar de morada é o lugar do alento, da alma, da vida. Mas também são os lugares que produzem as maiores mágoas que nós temos no coração. A família é o lugar onde a vida acontece. É lá que nós exercitamos a fé. A família do José, os próprios irmãos quiseram tirar a vida dele. Na família do José, o pai dele cuidava, tinha mais zelo com ele do que dos outros. A gente pode achar que não, a gente pode forçar alguma barra, mas de qualquer forma, os outros irmãos não gostaram disso. A família de José tem um Jacó. Jacó é o pai de todo mundo ali. Mas se você conhecer a história do Jacó para trás, você vai ver que santo ele não foi. A família não é perfeita, mas é o melhor lugar para a gente estar. Então essa primeira parte, quero dizer para você, na família você aprende a ser gente boa, gente de Deus. Mas pode ser que na família você aprenda também a ser pior do que o demônio. É a família. Vou contar aqui, já estamos em família, confissão pastoral. Deliane está ali olhando para mim, tem que falar, né? Às vezes Deliane fala assim comigo lá em casa, mas já sabe já. Aí eu finjo que não ouço.
Sabe? Não sei se tem alguém aí, algum menino igual a mim. Vocês não estão vendo? Tem um montão de menino rindo. Eu finjo que não... Beta, eu finjo que não ouço. O João Pedro, pode ver aqui. Às vezes você chama ele está andando. Ele finge que não ouve. Ele aprendeu isso com quem, pastor Marcos? Foi com o irmão Antônio Carlos? Foi com o Luiz? Aprendeu ruim, né? Aprendeu comigo. A família a gente aprende a ser gente boa, mas ele chega em casa agora. Ele vai lá no guardado dele, pega uma gravata, pega o puff, pega um microfone e fica pregando que nem a minha. Essa parte é legal. Ele aprende comigo aqui no púlpito, mas aprende também os demônios que às vezes rodeiam a minha vida. Na família a gente aprende. Às vezes vê uma criança desse tamanhozinho já desmerecendo os outros meninos porque comprou um tênis novo. Meu tênis é melhor que o teu. Ela aprendeu aonde? Comigo não. Aqui na igreja, um tempo atrás, agora eles não fazem mais, elas, né? Que era elas. Quando elas queriam brigar com as crianças, eles falavam assim, faz isso não que o pastor não gosta. Eu falei, eu não, pô. Arruma teu problema. Os meninos tinham pavor de mim. Tinha pavor, tem um aqui que ele me ama demais assim, mas eu precisei dar umas 3 voltas de carro com ele aqui, ó. Que ele gosta de carro, para ele poder me amar. Então assim, a família a gente aprende, a gente tem tristezas e alegrias. O José viveu isso na carne, no meio da vida, meus irmãos. Porque é lá que a gente exercita a fé. Aqui é tranquilo, é paz do Senhor, todo mundo é lá. Se você quer saber que eu sou um bom pastor, você que, irmã Cátia, você quer saber que eu sou um bom pastor? Não pergunta para ninguém aqui. Eles vão falar, alguns, né? Uma pergunta ali, ó, para Felipe, para Carol, para João Pedro e para Deliane. Eles são as melhores pessoas para dizer se eu sou um bom pastor. Porque se eu for aqui pregar, mas não for o pastor lá na minha casa, porque é lá que eu vivo o meu pastorado de maneira intensa. Lá eles me veem sem camisa. Lá eles veem falar da forma... Eu não fico preocupado com a gramática, com o português. Lá eu falo até alto. Eu choro, eu grito, eu me desespero, eu brigo. É na tua casa que você vai viver essa fé. E aí, depois dessa ideia macabra de matá-lo, a gente começa a voltar um pouquinho na história dessa família e ver quem foi Jacó. Para saber quem foi José. Lembra que a história dos patriarcas diz quem Deus quer que você seja, diz quem nós somos e diz quem nós queremos ser. Então, para saber como que José, o que foi a vida do José no meio da família, para entender como é que atua a nossa vida no meio da nossa família, a gente também tem que entender o contexto geral da família do Jacó, que tinha um José. Aí o José, que está na prisão, ele sonha novamente, sonhador. Aí sonha lá com umas coisas lá acerca do copeiro e acerca do padeiro. Ele sonha com a vinha e sonha lá com o cesto. E o copeiro e o padeiro vai perguntar para o José, porque eles estão sabendo que o José era meio adivinhador, esse negócio assim, né? Rapaz, eu sonhei com uma videira e tal. O outro diz assim, eu sonhei com um cesto de pão. E conta para ele a história do sonho. Aí o José chama o copeiro e fala assim, rapaz, os 3 cachos de uva é o seguinte, daqui a 3 dias você vai ser restituído lá, vai voltar pro palácio. Aí o padeiro, opa, e o cesto lá, os 3 cestos de pão, então, daqui a 3 dias você vai perder a cabeça. Aí ele fala pro copeiro assim, ó, quando você for restituído, não se esqueça de mim.
E é isso que acontece. O padeiro é enforcado e o copeiro é restituído no palácio. Aí novamente, o faraó tem um sonho. Aliás, 2 sonhos, ou 2 episódios. Das vacas e das espigas. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bonitas, 7 espigas mirradas. E ele chama todos os magos lá, todos os profetas lá, e ninguém sabe discernir que sonho que é esse. Aí o copeiro lembra e fala assim: rapaz, quando eu estava na prisão lá, tinha um cara que mesmo na prisão, tudo que ele colocava prosperava, e ele falou do sonho meu e do padeiro, e aconteceu conforme ele disse. Chama esse menino lá. Aí vai José da prisão, vai na presença do faraó, e o faraó fala assim: olha, eu sonhei 7... E o José diz assim: não, tranquilo, vamos lá, Deus é que vai dar a revelação. Aí diz: ó, vão ser 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, que não vai ter comida. No tempo da bonança você junta, para no tempo da escassez você ter o que comer. O faraó olha para José, tem o mesmo espírito lá do Potifar, e diz assim: rapaz, eu vou te colocar como o chefe desse negócio. E realmente, ele vai muito além. Ele coloca José como o 2º homem do Egito. Para vocês terem ideia como que esse negócio é tão... O faraó era o semideus. Ele só estava abaixo de Deus. E ele nomeia o José como abaixo dele. Agora José manda geral. E acontece justamente, perfeitamente conforme a revelação que José deu ao faraó. 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Fome na terra. Aí os irmãos que estão lá na terra dos hebreus começam a passar dificuldade, não tem comida. E só quem tinha mantimento era o Egito. É um negócio muito interessante. O lugar que José estava florescia, meus irmãos, prosperava, a luz resplandecia sobre a vida de José. E talvez sexta-feira a gente conversou aqui sobre o Paulo e o Silas na prisão cantando louvores. Às vezes você fica muito preocupado quando as coisas não estão bem na sua vida, quando não estão bem no seio da sua família. O texto diz que José prosperava, as mãos do Senhor estavam sobre José. Mas você poderia perguntar assim para José: mas como? Você é quase morto pelos seus irmãos, você é vendido como escravo 2 vezes, você é caluniado lá pela mulher do Potifar, você é colocado na prisão, e como que você diz que você prospera? O José talvez responderia para ti assim: não sei te responder. Eu só sei que eu prospero. Eu só sei que a luz de Deus está sobre mim. E essa é a segunda parte dessa história. A bênção de Deus está sobre você, no seio da sua casa. Às vezes você não vai saber explicar. Às vezes você vai se sentir como se estivesse numa prisão, caluniado, humilhado. Mas em hipótese alguma, duvide de que a luz de Deus está sobre a tua vida, no seio do teu lar. Deus colocou você lá para iluminar o teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu esposo, as pessoas agregadas, tudo que está à tua volta. Porque o lugar que você está, que a palma da tua mão tocar, que a planta dos teus pés pisar, Deus vai abençoar. Isso é uma promessa dele. Então diz assim comigo, para você não esquecer: a bênção de Deus está sobre mim, no seio da minha casa. É isso aí. Você vai abençoar todo mundo lá. Você tem que crer nisso, você tem que viver isso. Aí ele está lá. Agora ele já não é mais prisioneiro. Agora a calúnia não faz mais efeito na vida dele. Aí os irmãos dele voltam, vai lá para o Egito para comprar comida. O pai dele, Jacó, vai lá porque senão a gente vai morrer de fome. Quando chega lá, quem nos recebe? José. José não é aquele que eles venderam.
Não é aquele que era escravo. Agora, ele é o governador do Egito. O faraó pegou ele, colocou um anel no dedo dele, colocou vestes reais sobre ele, colocou um colar que honrava, que dizia que ele era da realeza. Deu uma esposa para ele, mudou até o nome dele. Agora José se chama Zafanate Paneia, não é mais José. Tirou um nome hebreu e colocou um nome egípcio nele. Agora José já perdeu o cheiro dos hebreus, já perdeu a identidade dos hebreus. Agora ele é egípcio. Ele está maquiado como egípcio, ele está penteado como egípcio, a roupa dele era egípcio, as joias dele eram egípcio, o nome dele era egípcio, os filhos dele eram egípcios, que ele teve 2 filhos, a esposa dele era egípcia. E quando ele senta para conversar com seus irmãos, para negociar a quantidade de comida que o Egito ia vender para os hebreus, os irmãos não o conhecem, mas ele conhece os seus irmãos. Por quê? Porque quem bate esquece, mas quem apanha dificilmente esquece quem o apedrejou, quem o maltratou, quem o machucou. Mas ele não se faz conhecer, ele pega um intérprete, ele não quer nem mais falar o idioma dos hebreus, ele não quer nem mais falar o aramaico, ele não quer mais, ele está falando um idioma egípcio. Ele pega um intérprete e vai conversando com eles, e eles explicam, e ele faz pergunta. Mas aí ele faz uma pergunta, ele diz assim: tem mais alguém? Vocês têm mais irmãos? Aí ele diz assim: a gente tem um irmão mais novo, que ficou lá, que meu pai não deixou trazer. Olha a proteção do Jacó de novo. O mais novo agora não era mais o José, era o Benjamim. O Benjamim nasceu depois que José partiu. Ele fala: a gente tem o Benjamim, tem um que não existe mais. Os irmãos falaram: olha que cínicos. Tem um que não existe mais. E José está ouvindo essa história. Aí José diz assim: ó, eu estou achando que vocês são espiões. José sabia que não era. Então vocês vão voltar lá e vão trazer esse mais novo. E vai ficar, ó, um aqui. Se vocês não trouxerem o mais novo, que vai ficar aqui já foi. Mas não, é isso. Depois de muito retrucar, eles voltam lá, conversa com Jacó. Jacó fala: mas ele não, esse é meu filho, esse é o filho da Raquel. Esse é o filho legítimo. E José, por algum motivo, sabia que o Benjamim era o filho da Raquel, o irmão dele. Porque os outros eram meio irmãos, eram filho do mesmo pai com outra mãe. E aí José fala assim: eu quero ver meu irmão de sangue. Enfim, eles voltam com Benjamim. José se reúne com eles. E aí José começa a honrá-los. E honrar muito mais a Benjamim. Começa a fazer dar refeições gostosas para eles. E começa a honrá-los. Mas o que José queria era que eles ficassem. Mas tinha um problema, o pai não estava. E aí José cria outra estratagema, que no final faz com que Jacó venha também. Mas o José agora, ele já não é mais, o sentimento dele já não reflete mais a origem dele. A origem dele é dos hebreus, é o povo de Deus. A origem dele é santa. Ele é filho da promessa. Ele é bisneto de Abraão. Ele é neto de Isaac. Mas agora ele está revestido de um egípcio, de um governador com poder. Eles vão buscar Benjamim. Traz Benjamim. Aí o Judá, que era o mais sensato, faz uma defesa. Mas o hebreu José já não existe mais.
agora não é mais José, é Zafanete Paneia. Eu não sei como é que está lá na sua casa, mas se você quer mudar alguma coisa na sua casa, é recorrente isso. Muitas pessoas aqui já me ouviram dizer isso. Se você quer mudar alguma coisa na sua casa, comece a mudança em você. Quem é que estava errado? José ou os irmãos dele? Os irmãos. Os que quiseram matá-lo, tirar a vida dele. Às vezes o teu esposo é que está errado. Às vezes é o teu filho que está errado. Às vezes é teu pai que está errado, tua mãe. Pastor, é ele que tem que mudar. É ela que tem que mudar. São eles, os meninos, pastor, eles não me ouvem. É eles que estão errados. Mas a mudança deles, olha que coisa louca, meus irmãos. As coisas de Deus são muito fora do comum. A mudança deles vai depender da tua mudança. A mudança começa em você. Porque pode ser que a tua mudança os influencie para que eles mudam, porque você, lembra que você afirmou, você é a bênção, você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. A tua bênção, o lugar que a mão do teu pé, que a palma das tuas mãos, que a sola dos teus pés pisar, vai ser abençoado. Você mudando, tudo à sua volta começa a mudar. Aí se você tiver com a Bíblia aberta, eu vou concluir lá no capítulo 45. Lá no capítulo 45, se não tiver, acompanhe. Os 3 primeiros versículos diz assim: Então, José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, gritou e disse: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, José pediu para todos os egípcios sair. Sai todo mundo. Olhou para os seus irmãos e disse assim: Sou eu. Eu sou aquele irmão que vocês disseram que não existe mais. Os irmãos de José, pensa comigo, eu vendi esse cara, eu queria matar, ele agora é governador do Egito, ele faz o que ele quiser com nós. Os olhos devem ter arregalado, não é não? Sou eu. Mas aí José, assustadoramente, o texto diz que ele, no versículo 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Levantou a voz em choro, não é aquele choro de enterro de rico, não, que todo mundo só sunga o nariz. É aquele enterro de pobre, que o choro é desesperador. Por quê? Sabe? É esse choro aqui, o choro de algo que estava saindo de dentro, um choro escandaloso. José chora, porque agora ele está tirando o anel do dedo que o faraó colocou no dedo dele. Ele está tirando, arrancando o colar, se despindo da veste real. Ele está rasgando a certidão que o faraó havia feito para ele, mudando o seu nome. Meu nome não é Zafanete Paneia, meu nome é José. Meu nome significa Deus multiplicou. Eu sou filho de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou hebreu na minha alma. José começa a mudar.
E isso faz com que todos os seus irmãos mudem, aqueles irmãos sanguinários, aqueles irmãos que foram movidos pelo inferno, pelo traquejo de Satanás. Agora eles olham, olha, ele podia nos matar, ele podia nos colocar na masmorra, ele podia fazer o que quiser com ele, mas ele se despiu daquilo que de mais importante era na vida dele, enquanto egípcio, para nos amar. Ele abandonou tudo que ele conquistou por causa da família. Ele disse: olha, Faraó, eu não quero os teus despojos. E o José já vem vivendo assim. Porque quando a mulher do Potifar se oferece para ele, ele diz assim: olha, sabe por que eu não posso ter nada contigo? Por 3 motivos. Primeiro, eu não sou traidor. Pensa bem, quem foi Jacó? Jacó foi aquele que traiu seu pai, traiu seu irmão. Ele falou: esse exemplo eu não vou levar na minha vida de meu pai. Eu não vou trair Potifar, ele me confiou tudo. A segunda coisa que José, eu disse Jacó, né? José disse para a mulher, era assim: olha, você não é minha mulher. Você é mulher do Potifar, você é mulher do outro. Eu não quero nada que não seja meu. Lembra? O Jacó, ele passou a perna no sogro das vacas listradas. Se você não conhece a história, depois dá uma lida lá. Ele passou a perna no sogro. Ele tomou daquilo que não era seu. Ele disse: eu não vou ter esse exemplo de meu pai. Eu só quero o que é meu. E você não é minha mulher, você é a mulher do Potifar. Mas terceiro e principalmente, eu não posso ser desobediente ao meu Deus. Eu não posso fazer aquilo que meu Deus reprova. Eu não vou ser Jacó. Eu não vou ser usurpador. Eu vou ser José, o multiplicador. José começa a dar exemplo para os seus irmãos. E aí os irmãos começam a mudar. Você é bênção de Deus no seio do seu lar, meu irmão. A luz de Cristo está sobre a sua vida. E se você quiser iluminar a sua casa, começa mudando com ele. Pastor, mas você não sabe como é que eles são. Eu não sei, eu sei como é que é Deliane, Carol, Felipe, João Pedro. Eu não sei mesmo. Mas eu sei que a mudança deles a respeito de mim e a respeito de Deus começou quando eu mudei com eles. Pergunte para eles. Pode perguntar. Pode perguntar. Você sabe que Deliane não faz enredo. Ela vai falar a verdade para você. Carol também não. Mude lá, você. Sei lá, ame mais, abrace mais. Fala assim: caramba, como é que fulano mudou? Como é que minha esposa está amável? Como é que ela está... E aí, acompanhe comigo no versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Capítulo 45, versículo 4. Vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida. Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda haverá mais 5 anos. Não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim, preste atenção, meus irmãos, não foste vós, aleluia, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Você
pensa que Deus perdeu o controle? Quando você olha o início da história do José, o menino que era o filhinho de papai, protegido por Jacó, é vendido, quase morto, é preso, caluniado. Você podia falar assim, aqueles irmãos malditos, né? Tudo isso estava dentro do propósito de Deus. No Senhor, meus irmãos, tudo corre conforme Deus quer. Nunca se esqueça disso. Deus é que controla as nossas vidas. Em Deus, Deus é quem controla as nossas vidas. Então, por mais que as coisas talvez não estejam tão boas na tua caminhada, Deus está aí. Deus está dirigindo, Deus está pegando na tua mão. Mas nunca se esqueça, a tua família é a tua primeira igreja. E a tua família muda quando você começa a mudar.